Sejam bem-vindos a mais uma conversa desta iniciativa chamada Todos os Nomes. É a última conversa deste primeiro ciclo, em que tive o prazer e a oportunidade de falar com diferentes psicoterapeutas. E para fechar este ciclo, é para mim uma enorme honra, um enorme prazer poder apresentar-vos o José Abreu e falando um pouco do seu caminho, do seu percurso. O José é licenciado em Teatro pela Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa. É psicoterapeuta corporal pelo Instituto Internacional de Biossíntese de Zurique. É orientador de grupos de desenvolvimento pessoal e expressão criativa. Membro do Colégio Internacional dos Terapeutas e da Sufi Healing Order. É facilitador também de retiros de meditação. Zé, muito bem-vindo. Bem-vindo também, é um prazer estar aqui contigo. Obrigado por teres aceito o convite. Como eu disse há pouco, é para mim mesmo uma grande honra ter-te a fechar este ciclo e sim, dizê-lo também aqui, que és uma grande referência como pessoa e como psicoterapeuta para mim e para o meu percurso. Portanto, é assim uma enorme honra ter-te aqui neste. Também estar agora aqui contigo, uma grande honra estar agora aqui contigo, sim. Zé, se calhar convido-te a falares um bocadinho nestes primeiros minutos sobre a tua experiência como psicoterapeuta, mais concretamente como psicoterapeuta corporal. Portanto, nós temos vindo a falar com diferentes psicoterapeutas que trazem diferentes abordagens e a psicoterapia corporal, portanto, introduz o corpo também como elemento de procura e de pesquisa. E se puderes falar um bocadinho sobre a importância do trabalho com o corpo, acho que toda a gente gostava de saber um bocadinho mais sobre este universo da psicoterapia corporal. Então, o tema relacionado com o corpo é naturalmente um tema muito vasto. Existem imensas raízes e imensas práticas que trabalham o corpo de formas muito diferentes. É evidente que a minha inspiração no trabalho com o corpo está muito associada à escola de teatro, porque na época em que eu comecei a frequentar a escola de teatro e tive a sorte de ter pessoas que vinham do Brasil e que de alguma forma me iniciaram em práticas não só de psicodrama, como também o primeiro contacto com a expressão corporal e algumas luzinhas na altura da bioenergética do Alexander Lowen, que no Brasil já existia nos anos 70, 80 e quando chegou a Portugal, claro que aqui ninguém se referia nem ninguém falava sobre esse tipo de práticas. O corpo para mim é um lugar de descoberta incessante, é um lugar onde eu aprendi também a tentar conectar-me com a experiência do sensível que me habita e também é um lugar de ressonância daquilo que pode ser o eco não só da minha voz mais profunda, da minha interioridade, mas também daquilo que me permite estar numa relação com o que me rodeia mais aberta e portanto ressoar com aquilo que me toca. O corpo para mim nunca foi só um lugar de músculos e de ossos, mas também é um lugar realmente onde através do sensível é possível eu até escutar numa dimensão mais profunda a presença que me habita. Claro que na experiência da terapia corporal, o corpo também é um lugar de lutos, de emoções reprimidas, de anseios não vividos e naturalmente há muitas cicatrizes das interferências que aconteceram no nosso processo evolutivo que ficam registadas no corpo e na nossa memória corporal. E muitas vezes quando nós começamos a fazer um trabalho na terapia psicocorporal, é natural sensibilizar a pessoa para as tensões que acontecem a nível físico, para os bloqueios que acontecem a nível da expressão emocional, para cativar a pessoa para a possibilidade de começar a descongelar áreas do seu corpo ou zonas que perderam a sua sensorialidade, tudo isso ao serviço de uma maior conexão consigo mesma e também ao serviço da possibilidade de resgatar pedacinhos da nossa alma que foram ficando perdidos
pelo caminho. Claro que o corpo muitas vezes revela mensagens contraditórias com aquilo que nós pensamos ser a nossa vida, com as imagens que temos de nós próprios, e portanto quando nós trabalhamos o corpo também estamos a trabalhar num caminho que vai revelando essas contradições, essas ambiguidades. Como dizia o Roland Barthes, o corpo não tem as mesmas ideias que eu. E muitas vezes, explorando essas contradições, começamos a perceber que ele tem um saber próprio, uma ancestralidade também ao nível da percepção, de pronto, voltando a essa sabedoria própria do corpo, que nem sempre coincide com as nossas crenças, com os nossos condicionamentos, e portanto faz parte do trabalho começar a explorar, a questionar as nossas crenças, abrir espaços para os nossos descondicionamentos começarem a ir ficando cada vez mais entendidos, compreendidos, soltos, para que essa verdade que nós somos, através do corpo, se possa ir revelando. E claro que no meu trabalho existem diferentes instrumentos, uns que vêm às vezes de práticas da psicoterapia corporal mais na linha mais, digamos, de uma bioenergética, ou na linha da biossíntese também explorando áreas do contacto com dimensões do nosso corpo e com aquilo que nos toca, quando somos também o nosso corpo. E também é evidente que há práticas que vieram de caminhos espirituais, de diferentes tradições, porque naturalmente eu sempre estive muito interessado em explorar as dimensões que podem estar presentes em nós e portanto nunca compartimentalizei dimensões ou não separei o psicológico do emocional ou o emocional do corpo ou o psicológico daquilo que transcende o próprio psicológico, metafísico, o ontológico, por aí fora. E portanto também tento trazer um sabor dessa inteireza para o trabalho que eu proponho, porque para mim nós somos destinados na nossa viagem a descobrir essa inteireza que somos. Por isso este é um trabalho que envolve sempre o corpo e também pronto, e as suas diferentes dimensões. Não sei se queres que eu te diga algo mais sobre isto. Não, acho que é uma porta muito interessante que estás a abrir e aproveito para te colocar outra pergunta também. Sim. Falas nas cicatrizes que o nosso corpo também carrega e a importância do corpo ser então uma porta de acesso ao nosso inconsciente e a trabalhar realmente essas feridas que fazem parte da nossa história pessoal. E no teu trabalho há também um foco muito importante em rumo a trabalhar a criatividade e a expressão criativa das pessoas. Podes também incluir agora um pouco sobre a importância de trabalharmos também esse aspecto, porque em psicoterapia muitas vezes há o foco realmente nas feridas, no trauma, mas parece-me que no teu trabalho há muita preocupação de trazer esse outro lado também da expressão do ser humano, que é o seu potencial criativo. Sim, nós temos imensos talentos, dons desconhecidos e a criatividade é uma aliada em qualquer processo que tente também alargar o nosso repertório de possibilidades. Está ao serviço também de mudar a imagem que nós temos de nós mesmos. Muitas vezes quando nós estamos congelados dentro de um certo tipo de caráter, é como se tocássemos o samba de uma nota só, e a criatividade enriquece, abre portas, permite-nos modificar, ver-nos em movimento e ver-nos também fazer um processo de encontro com a nossa verdadeira voz, com a nossa voz própria, e daí, assim como não faz sentido o movimento estar desligado da respiração e do som, muitas vezes também, como nós temos diferentes corpos, para além do chamado corpo emocional ou do corpo físico, temos, por exemplo, também os corpos o corpo onírico, que é um corpo fabuloso, esse mensageiro entre mundos visíveis e invisíveis, pleno de imagens,
que nos dão depois também uma porta de acesso àqueles arquétipos que estruturam a nossa psique. Depois precisamos de materiais para dar forma a essas imagens, para as canalizar, também a possibilidade de terem uma força viva, serem uma força viva. E daí eu gosto imenso, seja de utilizar a expressão plástica. Às vezes pode acontecer quando nós somos visitados por uma imagem arquetípica forte ou simplesmente como expressão de um estado emocional que as próprias palavras não conseguem descrever. E também gosto da arte da colagem, também gosto da arte de deixar o movimento expressar-se em sintonia com a verdade do momento e que ele nos surpreenda, porque eu também gosto de reforçar aquilo que está saudável em nós. Não vejo o corpo só simplesmente como um lugar de dor ou um lugar de trauma, mas também vejo o corpo como um lugar que, por um lado, é capaz de conter essa dor e que é capaz de dar espaço cada vez maior para estarmos em relação com essa dor e não sermos simplesmente uma coleção de sintomas. Mas para termos acesso também àquele em nós que é capaz de, que não desistiu de dançar, aquele em nós que ainda é capaz de vibrar intensamente, no meu trabalho psicoterapêutico eu não penso que nós só podemos ter acesso à criatividade ou à intensidade da relação com o presente depois de termos resolvido todos os traumas da nossa infância ou todos os temas que temos com o pai ou com a mãe. Seria muito limitador e havia pessoas que, se pensassem que só depois disto tudo resolvido conseguiriam ter uma relação na imediatez com o presente, de uma intensificação da sua experiência energética plena, isso seria adiar uma qualidade que nós temos em nós e que eu acho que é possível viver independentemente dos nossos traumas. A arte, quando nos convida a essa intensificação da presença no momento, a termos as nossas antenas sensoriais cada vez mais expandidas e abertas, permite-nos naquele momento, ou através da voz, do corpo, do movimento, ou da expressão criativa, seja com desenho, com o que for, dá-nos acesso a uma verdade plena e também a uma fonte de gratificação. Uma pessoa sente-se autêntico, sente-se mais pleno e isso ajuda depois a olhar, mesmo para os nossos traumas, a partir de um lugar, se calhar com mais confiança, mais pleno. Porque nós temos os nossos sintomas, mas nesta perspectiva também onde existe também esta abordagem, uma psicoterapia transpessoal, nós somos muito mais do que os nossos sintomas. E, portanto, isso temos uma quantidade de recursos que podemos descobrir em nós em cada momento e podemos não adiar aquilo que é essencial na nossa vida, apesar dos nossos traumas. Adiar a relação com o silêncio, adiar a relação com o amor, adiar a relação com a capacidade de encontrarmos a celebração mesmo no coração das nossas mágoas e das nossas misérias. É possível celebrar, é possível encontrar o pé da nossa dança. E, portanto, eu apelo, através da criatividade, àquele que não desistiu de dançar em nós, de amar em nós, e é uma parte fundamental. Não ficamos só a tentar, numa linha horizontal do tempo, esperar que tudo se resolva para depois, finalmente, podermos desfrutar dos nossos talentos e dons. É tudo um caminho que é feito em complementaridade. Uau, ok. Obrigado por trazeres essa mensagem de uma forma tão clara e tão frequente também. E no teu discurso já entras no tema que eu gostava que abordasse agora um bocadinho mais em profundidade, que é algo que para mim também é muito característico do teu trabalho e muito rico, é o facto de, para além de trabalhares a dimensão pessoal, a narrativa biográfica das pessoas, é também muito importante para ti trazeres um trabalho que vai para além da nossa dimensão pessoal, portanto, aquilo que nós carregamos em nós de transpessoal. E a última vez que nos sentámos, algumas semanas atrás, falámos um bocadinho sobre isso, não é? Sobre como em algumas abordagens a prática está muito focada em trabalhar a nossa história, a nossa narrativa, a nossa biografia, e a importância de trazer uma outra qualidade também nestes processos de desenvolvimento pessoal.
Uhum. Pois, porque se calhar usando aquela terminologia que os gregos usavam para falar acerca do tempo, nós temos naturalmente aqueles eventos que aconteceram na nossa história pessoal, na nossa narrativa, e que naturalmente muitas vezes também se identifica com o chamado tempo horizontal, ou tempo, o cronos, o tempo cronológico, mas também há esta dimensão vertical do tempo, que eles chamavam o kairos, que é um tempo favorável para uma pessoa se abrir à dimensão também daquele sujeito em nós, também que é capaz de fazer a ligação entre a terra e o céu e abrir-se àquilo que é maior do que nós mesmos. Às vezes, quando nós aprofundamos esta dimensão vertical do tempo, também temos acesso a uma espécie de tempo sem tempo. É quando a pessoa, às vezes, também tem a possibilidade, no coração da sua finitude, ter a experiência ou o sabor do que é infinito. E que isso também é um espaço de liberdade em nós. Quando nós também podemos viver esse infinito no nosso interior, é evidente que também somos capazes de não identificação com todos os temas do nosso passado e abrir ali um espaço que às vezes até esse espaço interno parece que faz ressonância também com as descobertas da física quântica e a possibilidade de nos recriarmos, de nos reinventarmos, graças também à nossa famosa neuroplasticidade, temos a possibilidade de criar novos trilhos neuronais e não ficar só prisioneiro dos velhos hábitos que se foram inscrevendo no nosso corpo, fruto das interferências, das feridas que foram acontecendo no nosso passado. Portanto, há sempre esta abertura a qualquer coisa de maior. E para mim, esta dimensão transpessoal desde sempre fez sentido. Quer dizer, é evidente que quando nós também contemplamos um universo estrelado, ou podemos ser visitados por imenso. Voltamos a recontactar esta fonte de espanto pelo facto também de existirmos, de nos sentirmos vivos, naturalmente que começamos também uma jornada em busca de conexões com a fonte do nosso ser, com a fonte de tudo que vive, tudo que respira. É como se a gente também fosse ativar um corpo em nós que não é o corpo só de dor, é o corpo também de louvor, o corpo que é capaz de celebrar e de expressar gratidão pelo simples facto precioso de estarmos vivos hoje, neste corpo, neste caso em interação eu contigo e com tudo o que nos rodeia, e portanto, através da espiritualidade, estamos também a ativar a relação com outros corpos em nós. Claro que na meditação uma pessoa tem facilmente acesso ao nosso corpo de silêncio e às vezes quando se apazigua o nosso mental, quando se apazigua o nosso corpo emocional, também descobrimos que para além das nossas pulsões psíquicas, também somos capazes de contemplação, somos capazes de centramento, somos capazes de silêncio, somos capazes de oração. E isso amplia aos poucos também esta nossa visão de nós mesmos. Às vezes não encontramos solução só no nível psíquico, nessa frequência, porque os nossos estados emocionais são muito inconstantes, é tudo muito impermanente. E para termos acesso a uma fonte mais profunda de paz, temos que elevar a nossa frequência, temos que passar para um plano energético mais alto do que aquele em que o problema foi gerado. E aí a meditação, seja a meditação ativa, seja a meditação mais imóvel, são bem-vindas, ajudam-nos a abrir esse espaço interno e a percebermos que é possível passar para uma outra frequência e, portanto, aumentar uma perspectiva maior na relação com o nosso próprio problema. E se calhar encontrar um insight, uma revelação que nos ajude a dar um passo mais no nosso caminho. Se eu falasse da tradição xamânica, esta visão mais profunda seria como se nós quiséssemos trazer o olhar da águia para aquilo que nos acontece, ou às vezes o olhar também do colibri. Fazer aliança com estes diferentes reinos em nós ajuda-nos a perceber que esta nossa consciência da qual fazemos parte é muito mais vasta e, portanto, muito além, naturalmente, da nossa história biográfica. E havia aquele koan famoso
que fazia parte de certos grupos que eu orientei e que era só isto: quem és tu sem a tua história pessoal? Que é um koan de sabor zen, uma interrogação existencial que às vezes nos leva a ir mais além daquilo que são as nossas histórias pessoais, e perceber que há um lugar em nós que, apesar de tudo, esse permanece intacto, incontaminado pelas experiências que fomos vivendo no fluxo temporal da nossa vida, e que é fonte onde também se movem qualidades que depois, mais tarde, quando a gente começa a resgatar os tais pedacinhos da nossa alma, tal como aconteceu com Osíris nesse mito muito famoso, resgatar fragmentos, resgatar pedacinhos, o facto de termos acesso a essa dimensão incontaminada traz-nos a possibilidade também de uma certa liberdade na relação com os nossos temas e na forma como depois iremos dar resposta àquilo que somos solicitados a viver. E não sei, é um pouco por aí que eu também me aventuro quando tento integrar mapas de outras tradições, caminhos espirituais, e gosto imenso de poder partilhar essa visão de seres que há milhares de anos fazem destas questões básicas: quem sou eu, qual é o meu propósito, uma razão, uma motivação para qualquer processo de autoexploração, de autodescoberta. Uhum. Sim, era nesse sentido também que te queria fazer esta pergunta, porque neste processo em que tu convidas as pessoas a conectarem com algo da sua dimensão espiritual, as tuas propostas trazem a tradição budista tibetana, trazem o budismo zen, tu trazes propostas da tradição sufi, do misticismo judaico-cristão. Portanto, o trabalho que tu trazes é muito diversificado. Sim. Eu gostava de te perguntar, dentro dessa diversidade, ao longo destes anos e das tuas explorações, consegues encontrar uma raiz comum? Consegues sintetizar todas estas tradições em algo assim, muito sucinto? Seria possível? Sim, lembrando o sufismo, em primeiro lugar, existe muito este tema da afinação do coração, e eu sinto que isto é um traço comum que atravessa várias tradições. Como é que somos capazes, através de várias práticas, de descobrir a afinação do nosso coração, aquela nota que seria a nota que faria vibrar a nossa alma. Isto implica também que existe algo comum em muitas tradições, que é a prática da escuta. Em muitos caminhos, seja no Zen, seja em práticas cristãs, do cristianismo, dos padres do deserto, dos primeiros terapeutas, um dos primeiros exercícios é mesmo o exercício da escuta. E a escuta pode nos levar a algo imenso, muito, muito profundo. A escuta também compassiva, a escuta sem julgamento, essa escuta daquilo que se move na nossa interioridade é comum a muitas destas práticas. Claro que a relação também com a consciência da respiração, a relação também com os sons, com os mantras, com a forma como a vibração pode alterar os nossos estados de consciência e ajudar a uma reunificação entre o nosso corpo e a nossa mente, também é comum a todas essas práticas. Também encontrei, seja no cristianismo, seja no Zen, naturalmente, a importância da postura, da forma como o nosso corpo, os pontos de apoio dessa postura, como é que estamos presentes à nossa coluna vertebral, e também noutras práticas, por exemplo, o corpo em movimento com consciência, seja numa dança inspirada pelos movimentos sufis, seja também na prática zen do caminhar de uma forma poisando o pé com imensa
consciência e também com uma plena atenção aberta, são outros traços comuns, isto falando em termos de práticas. Uhum. Mas a escuta para mim talvez é talvez aquela que eu volto sempre a relembrar como a mais essencial. Mesmo que se uma pessoa quiser escutar o seu guia interno, poder ter acesso ao seu mestre interior, tudo isto passa pela escuta. E a escuta implica também muitos níveis de descondicionamento. E é todo um trabalho que pode ser reproposto muitas e muitas vezes. Uhum. Existe também esta capacidade de nós sentirmos que quando silenciam alguns dos nossos corpos, sobretudo quando as tensões começam a desaparecer a acalmar-se ao nível do nosso corpo físico, quando começamos a meditar de mão aberta em vez de punho fechado, mão aberta no sentido de estarmos mais livres dos nossos pensamentos obsessivos ou repetitivos, sermos capazes também de acolher aquela luz que está presente no nosso mental quando ele se torna um claro espelho. É evidente que meditar de mão aberta, quando os nossos diferentes corpos silenciam, permite a expansão da consciência. Ela torna-se mais inclusiva, torna-se mais refinada, permite-nos ter aquele sabor do que é não nos sentirmos separados do todo do qual fazemos parte. Isso também é um espaço que nos abre ao mistério, através da quietude, e nos renova o nosso olhar. E esse ser capaz de olhar como se fosse pela primeira vez é também fruto de muitas práticas meditativas. E às vezes a gente precisa de reaprender esse olhar inocente, que ao mesmo tempo é sábio, como se olhássemos as coisas pela primeira vez, e são qualidades que às vezes emergem nessas práticas terapêuticas. Para mim é evidente que elas foram surgindo fruto da minha demanda e por isso acabei por estar a ser chamado a estar em contacto com várias dessas tradições. Passei 10 anos em contacto com o movimento Sufi, sobretudo com aquela linhagem de um mestre chamado Pir Vilayat Inayat Khan. Também estive em contacto com mestres da Índia, uns mais problemáticos que outros. Também conheci o primeiro campo do Bhagwan Rajneesh, que mais tarde se veio a chamar Osho, e que era muito o portador também daquele famoso trabalho com as meditações ativas e catárticas, mas que também tinham um tempo de silêncio e de recentramento muito essenciais. E também o cristianismo, eu resgatei a minha relação com o cristianismo, sobretudo quando comecei a fazer parte do Colégio Internacional dos Terapeutas, onde haviam algumas pessoas, como o Jean-Yves Ledoux, o Roberto Crema, que estavam muito em sintonia com práticas, ensinamentos que começaram a fazer parte da nossa cultura quando foram resgatados os famosos evangelhos apócrifos, o Evangelho no Feminino Sagrado, da Maria Madalena, o Evangelho de Tomé com aquela sabedoria quase que oriental, o Evangelho de Filipe que devolveu à Câmara Nupcial o seu sabor e também a Câmara Nupcial vista como também como sendo o santo dos santos, algo que parece impossível à luz da chamada tradição cristã católica tradicional e, portanto, os encontros com estas pessoas também estimularam essa procura no meu interior e também a possibilidade de fazer pontes. Uhum. Mas claro que o corpo, a relação com o sensível, são um traço comum em qualquer um destes caminhos. Uhum. Nesta última partilha, nestes instantes finais, falaste do Osho, Bhagwan, falaste de outros mestres indianos. Algo que para mim tem sido bastante impactante. Bem, vi o documentário, não sei se tiveste a oportunidade de ver, mas há um documentário hoje em dia mais recente sobre a comunidade do Osho nos Estados Unidos e como Sim. se desmoronou. Sim. Mas, por exemplo, este ano foi assim um ano, e isto obviamente tem acontecido ao longo das últimas décadas ou mesmo séculos, mas
penso que foi um ano assim particularmente prolífico, em que vários gurus, vários mestres foram acusados de abuso sexual, de abuso emocional, uma série de comunidades foram expostas a crises mesmo fraturantes. E uma parte do teu trabalho que para mim ficou muito marcada foi esta relação com o nosso mestre interior, o nosso mestre interno. E na minha relação contigo, no período em que foste meu terapeuta, também senti que foi para ti importante, a certa altura, lançar-me ao caminho. Então, a pergunta que eu gostava de fazer é como é que tu vês esta relação com figuras externas de autoridade e não só, e como pode ser importante nós, enquanto indivíduos, podermos desidentificar e podermos separar destas figuras de forma a termos uma outra capacidade de escuta interna. Podes falar um bocadinho sobre essa relação? Eu percebo que hoje em dia esses temas estão muito a conhecer a luz do dia nos diferentes mídias, os temas dos abusos, das manipulações, do poder que certas figuras da autoridade exercem sobre as pessoas. No meu caso, e nas pessoas que vieram, que eu fui encontrando no meu caminho, mesmo em relação ao Osho, que na altura chamava-se Bhagwan, eu conheci-o numa primeira fase de exploração em Pune, em que tudo ainda era um laboratório, um espaço de investigação, onde aos poucos é que se foi afirmando a figura do guru. Mas as outras pessoas que eu fui encontrando é o mesmo que acontece quando a gente está num processo de crescimento interior. Vamos encontrando às vezes mentores, seres que nos inspiram, seres que irradiam um certo tipo de qualidades que parece que encarnam potencialidades que nós ainda não somos capazes de reconhecer em nós mesmos. E claro que no início há esse fascínio e também faz parte do trabalho da pessoa que nos orienta, seja ela um mestre ou um terapeuta, perceber que ele pode funcionar como sendo um catalisador dessa luz também que nos habita e portanto, no início, no nosso processo, há muito esse tema da projeção. Projetamos fora em alguém algo que ainda não reconhecemos no nosso interior. E faz parte também do trabalho do terapeuta ou do mestre, aos poucos, convidar-nos a retirar essas projeções e ser capaz de voltar esse olhar para a nossa própria interioridade e reconhecer também a luz que somos, reconhecer essas qualidades que projetamos fora no nosso interior. Claro que o ideal seria, na relação com essas figuras, não haver nem idolatria, nem se calhar depois atirar pedras se a coisa correu mal, ser capaz de respeito pelo caminho que fizemos juntos, mas depois perceber que há uma certa altura em que somos nós convidados a fazer o caminho pelos nossos próprios pés. Isso implica retirar essas projeções e começar, mesmo é evidente que cada uma dessas figuras que me tocaram, cada um destes seres que fizeram parte da minha comunidade interna, do meu coração, eu sinto uma profunda gratidão e uma profunda reverência por cada um destes encontros que aconteceram na minha vida. E também estiveram ao serviço do tal resgate de cada pedacinho da minha alma. E às vezes foram pessoas que em momentos de grande confusão, quando eu estava a atravessar um vale mais abissal ou um vale mais terrível, usando a terminologia do mestre Sufi, são pessoas que às vezes vêm ao nosso encontro e nos ajudam a recolocarmos-nos de pé. E por isso há sempre esta profunda gratidão por quem nos tocou, por quem pegou na nossa mão e por quem confiou que eu depois seria capaz de fazer ou de voar com as minhas próprias asas. Mas eu próprio, enquanto terapeuta, é evidente que nós também somos convidados a encontrar o nosso mestre interior, que é um lugar em nós que é capaz também de profundo
silêncio, paciência, infinita equanimidade, e que é uma porta de acesso também a um dos aspectos da nossa alma, também poderá ser o nosso médico interior, ou o nosso terapeuta interior, mas o caminho é mesmo cada um poder ser ele só, um ser também que depois descobre a sua trilha e faz esta aventura, a sua aventura pela vida, mas não no sentido de criar dependências. Como tu sabes, não faz parte da minha sensibilidade alimentar ad eterno dependências, e eu celebro o facto de cada um estar a ir em direção àquilo que é chamado a ser, e isso fico imensamente feliz por poder ver como pessoas também que eu acompanhei, o que estão vivendo neste momento nas suas vidas, e a serem as autoras do seu próprio processo. Uma parte do teu trabalho consiste também em acompanhar pessoas que estão no período ou no momento final das suas vidas. Uhum. Desse teu trabalho, existe alguma experiência, alguma conclusão, algum ensinamento que tenhas recebido destas pessoas que estão nesta fase de transição, desta dimensão corporal, terrena, para um outro estado? Algo que seja possível quase absorver quase deste portal que se abre quando se acompanha uma pessoa neste período final? Há imensas dádivas que eu recebo neste trabalho. É evidente que esta relação com a irmã morte como portal, e a responsabilidade de nós sermos convidados a ser uns parteiros desta passagem, ou uns dolos desta passagem para uma outra dimensão, ajudando alguém a regressar a esta dimensão do infinito eterno, do qual nós viemos e para o qual um dia regressaremos, exige da minha parte uma prática de presença e de escuta imensas. Tudo aquilo que eu sou desafiado a entrar em contacto, nas partilhas que recebo, porque nem sempre tudo aquilo que nós acolhemos é agradável, ou às vezes está habitado por muita dor, muita angústia, por muitos medos, e isso é um desafio para irmos encontrando no nosso interior um lugar que é capaz de ser capaz de transfusão de alguma serenidade. E, portanto, isso implica também aprofundar as minhas práticas meditativas para ser capaz de estar presente nestas situações. Claro que as pessoas falam, algumas, daquilo que gostariam de ter vivido e não puderam viver, de todos os não ditos que acumulam na sua vida, e, portanto, quando uma pessoa escuta também estas partilhas, também isso leva-nos a perceber que é importante não adiar a nossa relação com os nossos não ditos, ser capaz também de aceitar este convite de viver a nossa vida mais intensamente e com mais consciência possível, porque a morte, o facto, como dizia o Castaneda, da gente estar sempre em contacto com a morte, é como se a morte tivesse poisado no nosso ombro esquerdo e a vida do nosso ombro direito, é como se a gente fosse sempre caminhando com estas duas forças. A morte também está ao serviço do nosso despertar para outras dimensões em nós. Espevita, motiva-nos a ir mais fundo, a encontrar resposta para os nossos questionamentos sobre o sentido da nossa vida. E eu acho que o contacto com estas pessoas também espevita aprofunda a nossa motivação em nós, para dar um sentido à nossa vida. E claro que há pessoas que às vezes mostram também quando o corpo está em agonia, quando o corpo está pleno de dores, e ao mesmo tempo elas são capazes de ter um brilho no olhar,
e parece que estão em contacto com algo que transcende aquele corpo em sofrimento. E nós entramos na frequência onde acontece também a frequência onde há esse brilho nesse olhar, às vezes um sorriso que transcende tudo aquilo que seriam as dores de um corpo. Quando eu também, através do contacto com essas pessoas, partilho dessa mesma frequência, também é uma dádiva e também nos permite às vezes vislumbrar que a morte não tem a última palavra. Há qualquer coisa, algo mais que transcende este processo e nos faz lembrar, como os tibetanos dizem, que só o nascimento é o oposto da morte, porque a vida é eterna. Como voltar a mergulhar nesse rio dessa vida eterna, mesmo na viagem através dos nossos diferentes corpos, seja o corpo de luz, o corpo de silêncio, a possibilidade da pessoa partir em paz. Nem toda a gente parte em paz, mas é claro que aqueles que partam em paz, há um silêncio aí mesmo transpessoal que desce em nós, que nos reveste com o seu manto e que depois aí se torna um momento de uma intensa presença em que só o grande silêncio, o nosso pequeno silêncio, une-se esse grande silêncio e é aí, pronto, é a resposta às nossas questões e às vezes este momento de partilha com alguém a viver essa sua passagem também é um momento de sentir esse grande silêncio com o qual nos unimos em cada encontro, em cada despedida, em cada encaminhamento que fazemos. Também é muito importante este encaminhamento porque não é só um corpo, matéria, que regressa ao pó, como habitualmente se diz, mas também é o corpo de luz que regressa à luz. E também eu sinto muita necessidade, muitas vezes, mesmo no chamado momento da cremação ou do enterro, de abrir-me a um canto, de elevar os meus braços ao alto, porque as pessoas muitas vezes ficam com o olhar muito fechado na terra ou no caixão ou naquilo que parece que é o fim de tudo. E como elevar, como dar suporte a esta passagem através de um canto que às vezes também me surpreende, é algo que eu me sinto muitas vezes chamado a fazer e aí eu lembro-me que é a vida que tem a última palavra a dizer. Como acho que era o Eugênio de Andrade que dizia, a morte não existe, tudo é canto ou chama. Muito, muito, muito bonito, Zé. Obrigado por essa partilha, também de um momento que é tão, imagino eu, tão íntimo entre ti e essas pessoas que acompanhas naquele momento. Estamos a caminhar para o final da nossa conversa e, como te tinha dito, tem sido importante para mim sempre finalizar estas conversas com esta questão que para mim é muito importante neste momento, que é a nossa crise climática que o nosso planeta está a atravessar. Eu gostava de perguntar se vês uma relação, na relação que nós temos enquanto humanidade, enquanto coletivo, que temos com a natureza, que temos com os animais, que temos com o planeta em si, se vês uma relação com uma eventual crise também interna, existencial. Claro, esta dissociação da natureza, em primeiro lugar, há pessoas que já não são capazes de estar também em comunhão com a natureza. É como se já não a linguagem dos pássaros ou os sons da natureza não lhes dizem nada. E há muita gente que vive esse estado de não ser capaz de comunhão com estas forças que também nos habitam. Claro, todos estes elementos que fazem parte da natureza também estão em nós e também nós somos essa natureza. Mas esta famosa fantasia da separatividade que naturalmente a nossa civilização agudizou ainda mais. E por isso é que se fala em fragmentação, em desvinculação, e por isso esta lembrança
também das tradições indígenas, que falavam muito da união, da capacidade de escuta, da sabedoria que existia em cada reino, seja mineral, animal, vegetal, ou falando em tradições espirituais, nos reinos angélicos, arcangélicos e transpessoais, mas a maior parte de nós, em termos de sociedade, vive desvinculado dessa comunhão. E é evidente que há muitas doenças que até estão a surgir fruto dessa desvinculação. O Jung também falava que o espírito tinha degenerado em intelecto e a nossa mente analítica, incapaz de fazer estas pontes, de fazer estas alianças, esta fragmentação psíquica que nós vivemos é reflexo também daquilo que está a acontecer à nossa volta em termos de emergência climática. E há crianças que também já começam a sentir isso no corpo. Houve uma criança que uma vez tinha sintomas inexplicáveis e que houve um terapeuta que escutando, também temos um nível de inconsciente, que muitas vezes chama-se o inconsciente cósmico, outras vezes chama-se o inconsciente simbiótico, leu que aqueles sintomas tinham a ver com o facto da criança estar a sentir nela a doença das árvores que estavam a morrer. E o facto dela sentir no corpo dela a doença das árvores que estavam a morrer trazia sintomas que já não eram explicáveis só pela chamada temas da primeira infância ou processo evolutivo normal. Também estão acontecendo esse tipo de sintomas. Claro que em muitos países que eu visito, por exemplo, mais recentemente no Brasil, eu fico sabendo que existe esta dimensão assustadora daquele pulmão do planeta que está em fogo constante, a incendiar-se na Amazónia. Existe essa realidade, mas também existe ao mesmo tempo muitas associações que têm consciência ecológica, existem xamãs, pajés, que mesmo no interior das universidades tentam partilhar a sabedoria das tradições indígenas e apelar a que as pessoas voltem outra vez a sentir o que é a relação com os elementos através de várias práticas, através também de cânticos, de práticas de cura. E às vezes parece que há ali uma pontinha de esperança quando a gente vê, mesmo no interior de algumas universidades, estas pessoas a partilharem estes saberes tradicionais que nos levam a vislumbrar a possibilidade de resgatar esta relação com a natureza. Claro que também, quando eu falo da escuta, acho que uma vez falámos nisso numa conversa entre nós, é evidente que o primeiro impacto é sempre a gente estar mais atento a tudo aquilo que desaba à nossa volta, às florestas, às árvores que caem, mas também ao mesmo tempo haver a possibilidade de escutarmos o sonzinho daquilo que está a brotar, que está a renascer e que às vezes é difícil de escutar porque aquilo que é mais impactante, aquilo que é mais fonte de ruído é o que é gritante, aquilo que avassala o nosso olhar quando nós vemos documentários que acontece na Antártida, no Ártico, nos incêndios das florestas. Mas eu estou em contacto com muitos adolescentes em Portugal que fazem parte destas associações como a Climáximo, Extinction Rebellion, e vejo em muitos jovens este anseio de mudar, de dar voz a este alarme e ao mesmo tempo a tentar trazer soluções. E também escuto estes xamãs, estes indígenas que também tentam trazer estas sabedorias para o interior do mundo conceptual ocidental, das universidades. É mais difícil às vezes chegar aos políticos, mas é como se houvesse aqui a tal lição do colibri que com o seu baldinho está fazendo a sua parte para ver se consegue apagar as chamas do incêndio. E por isso é que cada um de nós, de alguma forma, é chamado a fazer a sua parte, mas eu tenho visto bons exemplos,
pequenas inspirações que me dizem, ok, é possível mudar alguma coisa. Uhum. Mas estas são algumas experiências, pronto, que eu tive vontade agora de partilhar também aqui contigo. Sim, E, e obrigado por trazeres também essa mensagem positiva, não é? Esse som do que está a brotar, acho que é uma imagem muito bonita que de alguma forma também semeias sim, em quem nos está a ouvir. é como se a gente dissesse sempre, mesmo no trabalho com a morte, a vida tem a última palavra a dizer. Uhum. É mesmo a afirmação dessa potencialidade, dessa força de renovação que acontece, que às vezes é difícil de escutar nestes tempos, mas pronto, é um convite para afinarmos a nossa escuta, para sermos capazes de ver também esse processo do que brota. Uhum. Não deixes de ver que a noite foi penetrando o espaço onde te encontras e É verdade, só tenho aqui uma velinha acesa está e cada vez um ambiente mais condizente com a conversa. Zé, estamos mesmo no final. Gostava de perguntar se existe alguma mensagem, algo com que gostarias de fechar esta conversa, ou se simplesmente nos abrimos à escuta e ao silêncio. como eu falei que estava com esta vela, eu costumo muitas vezes dizer que cada um consiga manter a sua chama acesa. Isso é um anseio, é uma bênção com que eu costumo às vezes também terminar alguns dos encontros que faço, além de desejar naturalmente um bom caminho, naturalmente a ti e a todos que eventualmente escutarão estes vídeos. Mas pronto, geralmente é uma benção para o caminho que as brisas sejam mesmo favoráveis aos passos de cada um neste nosso processo evolutivo. Lindo. Zé, muito, muito obrigado. Muito obrigado também a ti, muito mesmo, muito obrigado. E mesmo namastê, namastê. Obrigado, Zé.